dois erros. O que diz a teoria espírita nas obras de Kardec? Depende das minhas ações, dos meus pensamentos. E as minhas ações e os meus pensamentos dependem da minha vontade, da minha intenção. Então eu posso ser alguém inferior, nós somos inferiores, a grande maioria de nós. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus erros, eu tenho os meus vícios morais, eu tenho os meus momentos de desequilíbrio, mas isso não impede que eu use da minha força de vontade e atraia os bons espíritos e seja auxiliado por ele. Então eu não preciso ser alguém extraordinário, missionário, ou que só vive para falar de Jesus e do Espiritismo. Ou só vive para mediunidade. Isso é um outro equívoco. Então eu posso ser uma pessoa normal. Eu sou um pai de família, uma mãe de família, tenho os meus problemas no meu casamento, tenho os meus filhos, há conflitos, às vezes a gente se desentende, tenho o meu trabalho normal, tenho minhas dificuldades, tenho os meus momentos de lazer, de prazer. Sou uma pessoa comum. E mesmo assim posso praticar a mediunidade, posso estudar o Espiritismo e posso evocar os espíritos superiores e ter a ajuda deles, tanto para aprender Espiritismo, quanto para minhas questões pessoais morais, para ter orientações deles. Desde que eu tenha um mínimo de boa vontade, sinceridade e boa intenção. Mas sabendo que eu vou ter momentos de que eu não sintonizo com eles, que eu não ouço eles, que eu erro. Mas aí, quando eu quero, e eles veem que a gente realmente quer de coração e está pedindo, eles vêm. Eles só se retiram quando eu, por livre escolha, sou irresponsável, leviano, orgulhoso, pretensioso. Então eu espero que tenha ficado muito claro, e nós vamos desenvolver isso depois. Esse ponto. Todos nós temos um espírito protetor, um anjo guardião, que é um espírito superior. Todos nós. Não é só o médium fulano de tal, o missionário, a pessoa que vive só para falar da sua crença. Não é. Todos nós. Desde a pessoa mais infame, cruel e maldosa do mundo. Todos têm um espírito anjo guardião que lhe protege. E todos nós podemos evocar e ter a ajuda dele. Mesmo que a gente não seja superior. A gente vai ter a prova disso que eu estou falando lendo a teoria espírita, nas obras de Kardec, e raciocinando. Um raciocínio muito simples. Deus seria injusto se para eu me comunicar com os espíritos superiores eu tivesse que ser superior, aí eu já não precisaria mais, porque eu já seria espírito superior. É justamente porque eu sou inferior que eu preciso da ajuda dos espíritos superiores. É porque eu sou ignorante, é porque eu sou fraco, é porque muitas vezes eu sou imoral, eu preciso da ajuda deles. E eles nos ajudam quando a gente realmente quer, mesmo falhando e errando. Eles só nos abandonam quando a gente não quer ouvir eles, ou quando a gente é responsável por livre escolha, realmente. A gente escolhe fazer o mal, a gente escolhe não ouvir eles. Mas aí eles nos respeitam. Se a gente não atende os critérios, eles não vão nos ajudar. Mas os critérios são simples, é isso que eu quero deixar muito claro. Porque se passou a ideia no movimento espírita no século XX de que só pessoas especiais têm o seu guia espiritual, porque elas são missionárias. Isso é um erro, todos nós temos. E eles sempre nos ajudam. E muitas pessoas acham, eu não sou digna de evocar um espírito superior, mas você tem um anjo guardião e ele está sempre disponível para você, se você fizer aquilo que precisa ser feito e que é simples. Se pedir de coração, com boa intenção, com seriedade, se colocar na posição humilde. Eu sei que eu erro, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou ignorante, eu quero aprender, me ajudem. E aí eles vão dar as orientações. Se você não seguir, você sofre as consequências naturais, lei de justiça. Você acaba ouvindo outros espíritos e quebra a cara. E no momento que a gente aprende, se arrepende, quer mudar, os espíritos superiores nos ajudam de novo. Esse é o ciclo. Então, respeitando a lei de liberdade, a lei de justiça, o bom senso. Vejam como é claro e simples
a teoria espírita kardeciana. A gente que inventou coisa no movimento espírita. Então é uma atitude de humildade, porque a gente vai chamar os espíritos superiores porque a gente quer aprender com eles. A gente quer a ajuda deles. A gente não vai chamar os espíritos superiores porque eles vão nos ditar livros para a gente ensinar coisa para os outros. Ou para a gente desenvolver o espiritismo. É por isso que muitas pessoas pensam que não são dignas de chamar os espíritos superiores. Porque ensinaram errado para elas na casa espírita, por que a gente chama? Porque a ideia que se passa é o espírito superior só vem se é para ditar uma obra ou para dar um ensinamento moral para todos. Não, não, não. O nosso anjo guardião, que todos nós temos, cada um tem um, que é um espírito superior, a gente chama eles para nos ajudar, primeiramente a nós, a tratar da nossa ignorância e dos nossos vícios morais, dos nossos equívocos morais. E também para nos ajudar a ajudar as outras pessoas. Agora, claro, se eu tiver nesse ajudar a outra pessoa uma ideia de arrogância, de que eu sou especial, de que a minha missão é ajudar o outro, e não entender que eu também sou um espírito inferior que precisa de ajuda, aí esse meu orgulho vai fazer com que eu sintonize com outros espíritos. Mas então eu tenho que escolher os espíritos têm que participar, eu tenho que escolher os superiores, e todos nós podemos, e todos nós temos um anjo guardião que é um espírito superior para nos auxiliar. Para nos auxiliar a entender a obra de Kardec e as questões morais, principalmente as questões morais, que vai tratar do nosso mundo íntimo. Que num grupo grande na casa espírita, não tem como eu tratar propriamente do meu problema. Agora, eu evocando em casa para tratar do meu problema, o espírito pode me atender para aquele problema específico, daí ele me dá orientações mais precisas. Senão, na casa espírita, eu tenho orientações genéricas. Então, é muito importante que a gente entenda todo esse processo. Porque aí faz sentido o que Kardec está falando. Então, se não tiver seriedade, os espíritos superiores se retiram, eles não vêm. Então, vou citar alguns exemplos para ficar claro. Imagina que eu evoque os espíritos com arrogância. Olha, veio o espírito superior, me deu uma orientação porque eu preciso dar essa mensagem para o fulano de tal, que é uma pessoa muito imoralizada. Veja, isso é arrogância, porque eu acho que a função é ele orientar outra pessoa. Mas nós temos que nos esclarecer e nos melhorar. Essa preocupação com a moral do outro, isso é vaidade, é orgulho, é arrogância. Quando a gente acha que tem que melhorar o outro. O máximo que a gente pode fazer é tentar ajudar o outro. Mas sempre com limitações, porque cada um segundo as suas obras. O nosso objetivo principal é nós sermos melhores, não ficar criando teoria para os outros. Então as orientações que a gente compartilha aqui, a gente deve se preocupar primeiro em viver e tratar disso. Por exemplo, imagina que a gente ficasse falando sobre estudar Kardec e a gente não estudasse. Ou se tornar uma pessoa melhor e a gente não procurasse ser. A gente tem que focar na gente. Às vezes a gente está preocupado com os outros, mas isso, dizendo que é caridade, mas não é. É orgulho, é vaidade, porque é mais fácil cuidar da vida alheia do que enfrentar os nossos monstros internos. E os espíritos superiores vão saber quando é de boa intenção ou quando é arrogância. Ou imagina que eu evocasse os espíritos para dizer assim, me explica as questões do espiritismo. Mas eu não estudo, eu não leio, eu não li as 23 obras e eu quero que eles me orientem. É óbvio que isso é arrogância. Porque os espíritos vão me ajudar a entender as obras se eles perceberem que eu me esforço por ler e tentar entender. Agora, se eles veem que eu sou preguiçoso e não leio, adivinha que espíritos que nós vamos por justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Eu sou orgulhoso e arrogante, preguiçoso, não quero ler, não quero estudar, e quero que eles me expliquem as questões. Eu vou me sintonizar com espíritos mentirosos e vou ser enganado por eles. Veja, é uma consequência natural da nossa arrogância. Agora, se eles veem que eu sou esforçado no estudo, e aí eu estou pedindo ajuda deles, aí é outra história. Então a gente vai ver que os espíritos vão sempre dar orientações. À medida que eles veem
que a gente não segue, a